Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a Lei Orgânica aqui do município de Independência. Lei Orgânica que é a principal lei do município, é a lei que organiza o funcionamento da Prefeitura e da Câmara Municipal. Vamos aqui nesta aula, então, conhecer as principais regras sobre esta lei, vou mostrar para vocês os principais artigos e, claro, sempre indicando para vocês como que isso deve ser cobrado na prova do nosso concurso, já que o nosso curso preparatório é todo voltado para ajudar vocês no estudo para o concurso aqui do município de Independência. Bom, então a gente começa conhecendo o município, que, como a gente sabe, faz parte do Brasil e faz parte do Rio Grande do Sul. E o município organiza-se autonomamente em tudo que respeita ao interesse local, sendo regido por esta lei e demais leis que adotar. Então, em resumo, o município faz parte do Brasil, faz parte do Rio Grande do Sul e é autônomo, ou seja, possui autonomia. E a gente já vai ver como que é essa autonomia do município. Para fins de prova, este artigo 1º não costuma ser objeto de questões, muito pouco provável que venha a ser perguntado. Já no artigo 2º, nós temos uma informação que poderá ser objeto da prova de vocês, que são os poderes do município. Tu tem que saber que o município de Independência, assim como todos os municípios no Brasil, possui dois poderes: o legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura. Atenção! Não existe poder judiciário do município. Quem possui poder judiciário ou é o Estado ou é a União. Os municípios não possuem seu próprio poder judiciário. E a banca pode, na tua prova, fazer uma pegadinha tentando te confundir com a Constituição Federal. Porque quando a gente estuda a Constituição Federal, a gente vai encontrar esses três poderes, sendo os poderes do Estado e da União. Quando a gente estuda a lei orgânica, a gente encontra somente esses dois poderes. E qual é a pegadinha que a banca faz em prova? Para tentar te pegar desatento, a banca vai afirmar assim na questão: são poderes do município o legislativo, executivo e judiciário. Isso está errado, porque não tem poder judiciário nos municípios. Se a banca falar na prova sobre poderes do município, só tem dois possíveis, que é o legislativo e o executivo. Por outro lado, numa questão lá sobre a Constituição, lá na Constituição, sim, nós temos esses três poderes. Então, fica ligado na hora da prova para ver no enunciado do que a banca está te perguntando. Se for uma questão sobre a lei orgânica, ela só pode perguntar dos poderes do município, que são apenas esses dois. Se for uma questão da Constituição, lá na Constituição, sim, nós temos o poder judiciário. Esses poderes são independentes um do outro e é vedada, é proibida a delegação de atribuições entre os poderes. Como assim delegação de atribuições? Delegar uma atribuição é passar uma atribuição que é sua para alguém fazer. E um poder não pode passar para o outro. Quer dizer, a Prefeitura não pode passar para a Câmara fazer as suas funções, muito menos a Câmara passar para que a Prefeitura faça as suas funções. É isso. E o cidadão que estiver investido na função de um dos poderes não poderá exercer a do outro. Não é possível que o cidadão esteja ao mesmo tempo exercendo função em dois poderes, salvo o caso que há compatibilidade, porque a gente tem aquela situação, por exemplo, de um servidor concursado na prefeitura que é eleito vereador. E se tiver compatibilidade de horários, ele pode trabalhar nos dois e receber nos dois. Mas isso é a exceção. Geralmente, não vai uma mesma pessoa estar no executivo e no legislativo ao mesmo tempo. O artigo 3º estabeleceu que quando esta lei foi feita, foi mantido o então atual território do município. E os limites do município só podem ser alterados na forma da legislação estadual.
Porque se eu altero o limite do território do município, eu vou afetar um município vizinho. Eu não afeto só o município de Independência, eu afeto um município vizinho, aumentando ou diminuindo o território de outro. Por isso, sempre que vai mudar os limites do território do município, tem que seguir as regras da lei estadual. Os símbolos do município são a bandeira, o brasão e outros que vierem a ser estabelecidos em lei. E mais uma informação muito importante para a nossa prova. A data magna do município é o dia 5 de setembro. Não esquece disso. 5 de setembro é a data magna aqui do município de Independência. E a banca pode perguntar na prova qual é a data magna do município. Então não esquece, 5 de setembro. O artigo 5º estabelece que é vedada, é proibida a vinculação de nomes de detentores de cargos eletivos, bem como pessoas ligadas direto ou indiretamente à administração, em obras e programas do poder público municipal. Como assim? Quando está sendo entregue uma obra feita pela prefeitura, não pode colocar na obra o nome do político que está lá governando no momento que a obra é feita. Para evitar justamente a promoção pessoal, né? Evitar que alguém tente fazer campanha política e elevar o seu nome utilizando da máquina pública. Essa que é a proibição que nós temos aqui. O artigo 6º fala sobre a autonomia do município. E eu falei para vocês que o município de Independência, assim como todos os municípios do Brasil, possui autonomia. Por que eu posso dizer isso? Porque o povo de Independência elege vereadores, prefeito e vice-prefeito. É o próprio povo que elege os seus políticos. Existe uma administração própria que cuida do interesse local aqui do município. Que administração é essa? É a prefeitura. E o município adota a sua legislação própria. Esta lei orgânica e demais leis municipais. E por esses motivos, eu posso afirmar que o município de Independência possui autonomia. Ele não é subordinado ao governo federal, ao governo estadual. Ele é autônomo enquanto município. Quanto à competência, a competência vai seguir as regras da Constituição, cabendo à administração direta e indireta ou por delegação em consórcios, que é a prefeitura como um todo, prestar os serviços públicos e também recolher os tributos, que depois nós vamos ver quais são. Para fins de prova, esses artigos também não devem ser perguntados. Avançamos para o capítulo 3, que trata do poder legislativo. E aqui, pessoal, tem muita coisa que pode ser perguntada. Tanto quando o concurso é para a prefeitura, como quando o concurso é para a Câmara, a banca gosta de fazer perguntas sobre o funcionamento do poder legislativo. Então é importante que a gente conheça as regras de funcionamento. E a primeira coisa que vocês têm que saber é a composição da Câmara de Vereadores, ou seja, quantos vereadores tem no município. E o artigo 10 da Lei Orgânica estabeleceu a quantidade de 9 vereadores. E essa pode ser também uma questão da nossa prova. A Câmara de Vereadores possui algumas funções que estão listadas nos seus parágrafos. A função legislativa, que é principalmente a função de fazer as normas. E nós vamos estudar hoje como funciona o processo legislativo no município, como que se muda essa lei orgânica, como se mudam demais leis. E isso, decidir e votar essas normas, é a função legislativa. Então serão apresentadas propostas de mudança à lei orgânica, projetos de lei, decretos legislativos e resoluções. Os vereadores vão fazer votações e vão aprovar essas matérias. Essa é a função legislativa, a função de legislar, de fazer leis e outras normas. Essa é uma das funções da Câmara. A Câmara também tem uma função administrativa, porque para a Câmara funcionar, tem que manter um prédio em funcionamento, tem que ter os serviços básicos de limpeza, tem que ter material para o trabalho, e para que tudo funcione direitinho na Câmara, ela tem essa função administrativa, que são os atos da sua organização interna, regulamentar o seu funcionamento, inclusive dias e horários de funcionamento,
direção, expedientes, servidores e serviços auxiliares. Então, quando a Câmara organiza o seu funcionamento, ela está exercendo a sua função administrativa. A Câmara também tem a função de fiscalizar as contas da Prefeitura. Essa é a função de fiscalização. E aqui, pessoal, a Câmara está sempre fiscalizando as contas da Prefeitura. Todo ano o prefeito vai prestar contas e a Câmara, inclusive, vai julgar as contas do prefeito todo ano. Isso é a função de fiscalização. E, por fim, a função julgadora da Câmara é exercida por meio do julgamento do prefeito, vice-prefeito e vereadores. Os políticos, quando respondem um processo para perda do mandato, um processo de impeachment, podem ser julgados pela Câmara em alguns casos, e essa é a função julgadora. Cuidado para não confundir na hora da prova. Porque julgar os políticos, julgar o prefeito, vice ou vereadores é a função julgadora da Câmara. Mas quando a Câmara todo ano fiscaliza as contas e julga as contas do município, as contas do prefeito, isso não é função julgadora. Julgar as contas, apesar de ter o nome julgar, não é da função julgadora. É da função de fiscalização da Câmara. Está aqui, ó, o julgamento da regularidade das contas está dentro da função de fiscalização da Câmara. E a banca aqui também pode fazer uma pegadinha tentando te enganar, dizendo, né, que faz parte da função julgadora da Câmara julgar as contas do município. Isso está errado. Apreciar as contas do prefeito todo ano é dentro da função de fiscalização da Câmara. O artigo 11 apresenta a legislatura. O que é a legislatura, pessoal? É o mandato, esse mandato de 4 anos. Então, os vereadores são eleitos para um mandato de 4 anos e nesse mandato vai acontecer a legislatura da Câmara, composta por 4 períodos. 4 períodos que vão ser correspondentes a um ano cada um, né? O início do período é no dia 1º de fevereiro e termina no dia 31 de dezembro. Então, normalmente, a Câmara vai se reunir de fevereiro a dezembro. No primeiro ano do mandato, como o mandato está começando, a Câmara vai se reunir já no mês de janeiro. E no mês de janeiro do primeiro ano do mandato, a gente não vai ter esse recesso da Câmara. Nos demais anos, no segundo, terceiro e quarto ano, a Câmara não funciona no mês de janeiro. No mês de janeiro ela está de recesso e ela volta a se reunir a partir de 1º de fevereiro. Durante o período legislativo ordinário, durante esse período de funcionamento da Câmara, ela deve realizar no mínimo 2 sessões por mês. E a banca também pode perguntar na tua prova essa quantidade. Pessoal, a Câmara, ela não vai se reunir todos os dias, né? Nem teria assunto para tratar todos os dias. Então, o regimento interno vai estabelecer quais são os dias do mês que a Câmara vai se reunir. E a Câmara sempre se reúne naqueles dias, os vereadores se reúnem naqueles dias. Quem estabelece essa quantidade é o regimento interno e tem que ser, no mínimo, pelo menos 2 sessões por mês. No mínimo, 2 reuniões por mês. Se a data da reunião cai em um feriado, fica transferida para o primeiro dia útil seguinte. Então, sobre o funcionamento da Câmara, é sempre bom lembrar que o período normal de funcionamento é de 1º de fevereiro a 31 de dezembro, com recesso no mês de janeiro, exceto no primeiro ano do mandato. E durante esse período de funcionamento, a Câmara deve se reunir 2 vezes por mês, no mínimo. No primeiro ano de cada legislatura, que é o primeiro ano do mandato dos eleitos, a Câmara vai se reunir no dia 1º de janeiro para dar posse para os que foram eleitos, vereadores, prefeito e vice-prefeito. Além de dar posse para os políticos eleitos, os vereadores empossados já vão eleger a sua mesa. A mesa são os vereadores que vão comandar a casa. Vai ter um presidente, um vice-presidente, um primeiro secretário e o segundo secretário. Esses 4 vereadores exercem essas funções aqui na mesa,
que são funções importantes para o funcionamento normal da Câmara. Eles vão ter nessa mesa o mandato de 1 ano admitido a uma reeleição. Então, os vereadores vão tomar posse no dia 1º de janeiro e vão eleger uma mesa. Esses 4 eleitos na mesa no primeiro ano podem continuar na mesa por mais 1 ano. Todo ano vai ter eleição para a mesa. E é permitido que tenha uma reeleição sucessiva. Então, eu posso ser presidente da Câmara no primeiro ano e continuar no segundo ano presidente. No terceiro tenho que sair, né? Porque é só uma reeleição sucessiva que é admitida. Bom, então é isso que a gente tem aí de mais importante sobre a mesa. O artigo 14 trata da convocação da Câmara de Vereadores para a realização de sessões extraordinárias. Essa é a convocação extraordinária da Câmara. O que é isso? A Câmara vai ter lá no seu regimento interno os seus dias de funcionamento normal, certo? Que a gente viu que é no mínimo 2 por mês. Só que às vezes não dá tempo de tratar de todos os assuntos nessas sessões. Ou às vezes tem alguma situação urgente que não pode esperar a data da próxima sessão, que tem que ser resolvida antes. E nesses casos, quando é necessário uma reunião da Câmara fora das datas normalmente realizadas, pode ser feita uma convocação extraordinária, que é uma convocação extra, uma convocação a mais, além daquelas normalmente realizadas. A banca pode perguntar na tua prova, quem é que pode fazer essas convocações extraordinárias? E pode ser feita pelo presidente da Câmara, por maioria dos vereadores, que é mais da metade dos vereadores, pela comissão representativa, que é uma comissão de vereadores que atua durante o recesso, ou pelo prefeito. Esses são os que podem fazer a convocação extraordinária. Quando for o recesso, que é lá no mês de janeiro, dos anos que não tem reunião no mês de janeiro, se precisar de uma reunião da Câmara durante aquele período, o prefeito ou a comissão representativa podem convocar essa sessão extraordinária. Durante o período normal de funcionamento da Câmara, o prefeito pode solicitar para o presidente da Câmara que faça essa convocação. Quando for convocada uma sessão extraordinária, vai ter uma justificativa, um motivo, e vai ter uma matéria colocada em pauta, que é a matéria que vai ser tratada nessa sessão. E nessa sessão, a Câmara somente pode deliberar sobre a matéria objeto da convocação. Então, na sessão extraordinária, a Câmara vai votar as matérias propostas, mas ela só pode votar aquelas matérias que constem na convocação. Não pode tratar de outros assuntos. E para essas reuniões extraordinárias, a convocação de cada vereador deve ser feita pessoalmente e expressamente, com antecedência mínima de 24 horas. Tem que chamar cada vereador no mínimo 24 horas antes da sessão. Esse prazo também tem bastante chance de ser perguntado em prova, importante vocês memorizarem. Bom, concluímos então essa primeira parte aqui do Poder Legislativo. E agora a gente vai avançar para um assunto que provavelmente vai estar na tua prova, que são as maiorias da Câmara para aprovar as votações, as matérias. Quando um projeto de lei, uma proposta é colocada em discussão, os vereadores vão fazer uma discussão, um debate sobre o assunto e depois uma votação. E essa votação precisa de uma quantidade de votos para que a matéria seja considerada aprovada. Essa quantidade de votos pode ser a maioria simples, a maioria absoluta ou a maioria de 2/3. O que é a maioria simples? É mais da metade dos vereadores presentes. São 9 vereadores. Se estão presentes todos os 9 vereadores hoje, quantos votos eu preciso para ter mais da metade? 5, né? Porque mais da metade de 9 são 5. Se tem sessão na Câmara hoje e estão presentes 7 vereadores, por exemplo, aí com 4 votos eu já tenho mais da metade. Se tem sessão na Câmara hoje e estão presentes 5 vereadores,
eu vou precisar de 3 votos para ter mais da metade. Então percebam que essa maioria simples é uma maioria relativa, porque ela muda a quantidade de votos necessários conforme a quantidade de vereadores presentes. Professor, e se tiver menos de 5 vereadores presentes? Aí não pode votar, porque o artigo 15 diz que para que aconteçam as votações, é necessária a presença de no mínimo mais da metade dos vereadores. Então, sendo 9 vereadores, só pode ter votação na Câmara com a presença de 5 deles. E aí, se estiverem presentes 9 ou 8, eu vou precisar de 5 votos para ter maioria. Se estiverem presentes 7 ou 6 vereadores, eu vou precisar de 4 votos. E se estiverem presentes apenas 5 vereadores, com 3 votos eu já vou ter a maioria para aprovar a matéria. Normalmente, quando a lei orgânica não disser que é outro quórum, é assim que as matérias são aprovadas, por maioria dos presentes, que é a chamada maioria simples. No entanto, tem alguns assuntos que esta lei orgânica quer mais atenção dos vereadores para que esses assuntos sejam aprovados. E ela exige nesses assuntos o voto de maioria absoluta ou de 2/3. Aí, pessoal, não importa quantos vereadores estiverem presentes. Se tem uma matéria em votação hoje que exige o voto de maioria absoluta, eu vou precisar de 5 votos, que é mais da metade de 9. E não importa se estão presentes 9, 8, 7, 6 ou 5 vereadores. Se não tiver 5 votos, tu não aprova a matéria por maioria absoluta. Então a maioria absoluta é um pouquinho mais difícil de ser alcançada do que a maioria simples, né? É isso mesmo. E a maioria de 2/3, ainda mais difícil, porque 2/3 de 9 são 6 votos. Então as matérias que exigem o voto de 2/3 vão exigir que 6 vereadores votem a favor. Então é assim que funcionam as maiorias aqui, e tem muita chance da banca perguntar elas em prova. O artigo 16 vai trazer as matérias que exigem maioria absoluta, e o artigo 17 as que exigem 2/3. Essas são as matérias que são um pouco mais difíceis de serem aprovadas. E a banca poderá, na tua prova, justamente trazer elas e perguntar qual que é aprovada por maioria absoluta ou por 2/3. Se a lei orgânica não disser nada, é maioria simples. Quando a lei orgânica diz o quórum, é este quórum, né? Então aqui a gente tem matérias um pouco mais difíceis de serem aprovadas no artigo 16 e ainda mais difíceis no artigo 17. Como que eu imagino que será uma questão da prova sobre isso? A banca vai colocar no enunciado da questão: assinale as matérias que exigem o voto de maioria absoluta para a deliberação, ou assinale as matérias que exigem o voto de 2/3. E aí na prova, para tentar te enganar, a banca vai misturar, confundir as que exigem maioria absoluta com as que exigem 2/3 e te perguntar quais são quais. Então é importante já memorizar. Vamos ver primeiro o que exige maioria absoluta. A criação, alteração e extinção de cargos e funções na Câmara de Vereadores e fixação dos vencimentos e vantagens dos servidores. Então, para os vereadores aprovarem mudança na estrutura de cargos da Câmara e aumento para os servidores da Câmara de Vereadores, é necessário o voto de maioria absoluta. Também autorização de créditos especiais no orçamento, a aprovação de pedidos de informação, quando a Câmara quer encaminhar um pedido de informação para algum órgão público, reapresentação de projeto de lei que já tenha sido rejeitado. A gente tem lá no artigo 49 que para reapresentar o projeto precisa de maioria absoluta. Rejeição de veto do prefeito quando o projeto foi aprovado por maioria simples. A gente vai estudar hoje o processo legislativo e a gente vai ver que o prefeito pode vetar os projetos aprovados pelos vereadores. Se o projeto aprovado pelos vereadores exigia maioria simples, para que os vereadores rejeitem o veto do prefeito é necessário maioria absoluta. Agora, se o projeto já foi aprovado na primeira vez por maioria absoluta e o prefeito veta,
Aí a derrubada do veto, nesse caso, vai depender do voto de 2/3 dos vereadores. Então, para derrubar o veto, eu vou precisar sempre de uma votação maior do que a utilizada na votação. Se o projeto foi aprovado por maioria simples, a derrubada do veto é por maioria absoluta. Se o projeto foi aprovado por maioria absoluta, a derrubada do veto vai exigir 2/3. Também exige maioria absoluta a aprovação de lei autorizando a contratação, a admissão de servidores por prazo determinado, que são aqueles servidores contratados temporariamente, emergencialmente. Tudo isso exige maioria absoluta. E no artigo 17 estão as matérias que exigem o voto de 2/3. Primeiro, a emenda à lei orgânica. Emendar a lei orgânica é mudar o texto dessa lei orgânica que a gente está estudando. E a gente vai ver que para que os vereadores aprovem a emenda à lei orgânica, vai ser necessário o voto de 2/3. A rejeição do veto, quando o projeto foi aprovado por maioria absoluta, a gente já comentou. Rejeição ao parecer prévio do Tribunal de Contas. A gente falou que uma função da Câmara é julgar as contas do prefeito. Todos os anos, o prefeito presta contas e o Tribunal de Contas faz um parecer prévio sobre as contas do prefeito. Depois desse parecer prévio, a Câmara faz o julgamento. E a Câmara não é obrigada a concordar com a opinião do Tribunal de Contas. Ela pode contrariar o Tribunal de Contas pelo voto de 2/3 dos vereadores. O julgamento dos políticos, prefeito, vice-vereadores no processo de impeachment será pelo voto de 2/3. Pedido de intervenção no município e a desafetação e autorização de vendas de bens imóveis do município. Tudo isso vai exigir o voto de 2/3 dos vereadores. O próximo assunto que nós temos são as situações que o presidente vai votar. Sobre elas a gente vai continuar conversando no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.